Olá, muito bom dia. Bom dia. Um comboio de tanques e blindados vai entregar agora de manhã ao presidente Bolsonaro um convite para um treinamento militar de rotina. Esse desfile bélico provocou espanto e reações no Congresso. A medida foi vista como uma tentativa de intimidação no dia em que o plenário da Câmara deve votar a PEC do voto impresso, proposta defendida pelo presidente Bolsonaro. A comissão especial da Câmara aprovou ontem à noite, sob críticas, a volta das coligações e o modelo do distritão nas eleições do ano que vem. A Polícia do Rio faz uma operação em todo o estado para prender mais de 80 agressores de mulheres. De cada 10 municípios brasileiros, 3 não registraram morte por Covid no mês passado. Para os especialistas, é resultado da vacinação. E a volta para casa dos nossos medalhistas olímpicos, Isaquias Queiroz e a seleção feminina de vôlei. Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto. O Bom Dia Brasil está começando agora. A Polícia Civil do Rio faz nesse momento uma operação contra agressores de mulheres. São mais de 80 mandados de prisão em todo o estado. Ana, a repórter Fernanda Ruvenat está acompanhando essa operação e traz informações ao vivo para a gente. Fernanda, bom dia. Quantos homens já foram presos aí, hein? Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos que acompanham a gente. Olha, até o momento já foram presos 51 suspeitos de agressão contra a mulher. Eles já são 100 policiais, mais de 100 policiais que estão nas ruas cumprindo mais de 80 mandados de prisão contra esses agressores. Essa operação acontece em todo o estado do Rio, no mês que a Lei Maria da Penha completa 15 anos no combate a 5 tipos de agressão: a física, a psicológica, moral, sexual e patrimonial. E olha, os dados são assustadores. Entre março e dezembro do ano passado, mais de 250 mulheres foram vítimas de violência por dia aqui no estado. Mais de 45 mil crimes foram registrados sob a Lei Maria da Penha e quase 75% desses casos ocorreram dentro de casa. A delegada Sandra Ornelas, que está à frente da investigação dessa operação de hoje, afirma, ela conta, que é importante que as mulheres denunciem qualquer tipo de agressão. Vamos ver o que ela disse. As mulheres procuram a delegacia logo na primeira violência, mas a primeira violência é que elas percebem, e não a primeira, porque percebe a violência, infelizmente ainda, como a violência física e não como a violência moral, porque o autor dessa violência, ele não tem aquele perfil que as pessoas, né, no imaginário da população é o bandido. É o cara que está ali na rua e cumprimenta todo mundo. A ação preventiva é necessária e a punição, porque a impunidade alimenta a violência contra a mulher. Vamos falar de política agora. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pautou para hoje a votação daquele projeto polêmico que quer estabelecer o voto impresso no Brasil. A proposta já foi derrotada na comissão especial. Heraldo Pereira, bom dia. Nem os deputados governistas acreditam na aprovação, né? Não se tinha nem expectativa de mais votação dessa matéria. Bom dia, Chico, Ana Paula, bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, quem decidiu submeter a matéria à apreciação do conjunto de deputadas e deputados, para surpresa inclusive de parlamentares. Derrotada em 2 votações na comissão, a proposta do voto impresso terá o destino sacramentado no plenário da Câmara. Lá vão decidir governistas, integrantes das oposições, quem se diz neutro sobre o voto impresso. As articulações na Câmara seguem intensas desde cedo. A repórter Raquel Honorato está lá e tem as informações. Plenário Ulisses Guimarães. Bom dia, Raquel. Oi, Heraldo, bom dia a você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. A sessão está marcada hoje para as 3 da tarde. Ontem, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que pelo menos 15 partidos são contrários à PEC do voto impresso. A gente lembra que na semana passada a proposta foi rejeitada pela comissão especial que analisava a matéria. Ainda assim, o regimento permite que o presidente da Câmara
leve o texto ao plenário. Isso porque a comissão especial ela não faz análise definitiva, somente opina, né? Somente faz esse parecer em relação à decisão do plenário. E a impressão do voto impresso é uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, que levanta suspeitas em relação à segurança das urnas eletrônicas, mas que até hoje não apresentou provas de irregularidades e é investigado por isso. Para a PEC do voto impresso ser aprovada, ela precisa de pelo menos 308 votos. E a gente lembra que até mesmo o próprio líder do governo aqui na Câmara, o deputado Ricardo Barros, já afirmou que como o texto está, não passa. Heraldo. Aqui é o Honorato, dia de votações do Congresso Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou ao Supremo Tribunal Federal notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por vazamento do inquérito sigiloso da Polícia Federal. Esse é um instrumento do direito em que se dá notícia para a apuração de uma prática considerada criminosa. No STF, o caso está submetido ao relator do inquérito das fake news, ministro Alexandre de Moraes. O ministro integra, pela Corte Suprema, o Tribunal Superior Eleitoral e, nessa condição, também já havia assinado o ofício ao Supremo. O documento é assinado pelos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Eles pedem que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por possível conduta criminosa, referente à divulgação indevida de informações sigilosas ou reservadas do Tribunal Superior Eleitoral, com potencial prejuízo para a administração pública. E que, por se tratar de conjunto de informações que deveriam ser de acesso restrito e podem causar danos à Justiça Eleitoral e ao próprio processo democrático de realização e apuração das eleições, solicitam remover as referidas publicações das redes sociais. Os ministros querem que as investigações sejam incluídas no inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal e apura a disseminação de informações falsas e ataques contra ministros e instituições. A notícia-crime foi motivada por manifestações do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais. No dia 4 de agosto, Bolsonaro divulgou o link com a íntegra do inquérito sigiloso da Polícia Federal a respeito de um ataque ao sistema interno do TSE ocorrido em 2018. Segundo o inquérito, um hacker teve acesso ao código-fonte das urnas. Investigadores afirmam que o acesso ao código-fonte não permite a ninguém alterar a votação. No mesmo dia, pouco antes de divulgar o link, Bolsonaro fez uma live ao lado do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Barros foi o relator da PEC do voto impresso na Comissão Especial da Câmara. O parecer dele, pela aprovação, foi rejeitado por maioria. No vídeo, o presidente e o deputado citaram um inquérito, distorcendo a apuração da Polícia Federal e fracassaram, no objetivo de demonstrar supostas falhas no sistema eleitoral brasileiro. De acordo com os ministros do TSE, tais informações sigilosas ou reservadas foram divulgadas pelo presidente da República em contas em redes sociais, após o levantamento do sigilo, aparentemente indevido pelo delegado de Polícia Federal que preside as investigações, e posterior encaminhamento dos respectivos autos ao deputado federal Felipe Barros. O TSE quer saber se Bolsonaro cometeu crime previsto no Código Penal de divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. A pena prevista é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Deputado Felipe Barros disse que não foi notificado até o momento que vai estar disponível. O Palácio do Planalto não se manifestou. Agora, Heraldo, essa noite a Comissão Especial da Câmara aprovou a proposta que prevê mudanças nas regras eleitorais. O novo modelo volta com as coligações partidárias e adota o chamado distritão, que é criticado por reduzir o papel dos partidos. Especialistas veem um retrocesso. Ana Paula, reações dentro do próprio Congresso Nacional. A proposta que altera a legislação eleitoral não gera consenso no mundo da política. Foi sendo alterada ao longo dos últimos tempos até chegar a esta versão construída e já contestada na Comissão Especial da Câmara. O risco de o texto, caso seja aprovado, se transformar num retrocesso eleitoral no centro das discussões.
Pelo texto aprovado na comissão especial, na eleição do ano que vem devem ser eleitos deputados federais, estaduais e distritais que tiverem mais votos. É o chamado distritão, que já foi rejeitado pelos deputados em 2015 e 2017. O sistema em vigor, o proporcional, leva em conta todos os votos dados aos partidos. Segundo os cientistas políticos, o novo sistema favorece candidaturas de celebridades fora da vida política, de quem tem dinheiro e quem já exerce o mandato. Com isso, a disputa passa a valorizar menos ideias e programas partidários. 7 partidos foram contra o distritão. Só há lugar para aqueles que têm enorme popularidade ou para aqueles que já são deputados e, portanto, têm um nível de votação bastante elevado. Alguns deputados estão iludidos em relação a isso, porque o sistema político brasileiro vai ser literalmente assaltado por um conjunto, né, das chamadas lideranças hiperpopulares, que muitas vezes têm legitimamente uma popularidade enorme pelo trabalho que fazem em alguma outra área de atividade, mas que pouco ou nada conhecem, né, do processo de negociação política. Foi aprovada também na comissão a volta da coligação nas eleições proporcionais, regra que tinha sido extinta em 2017. Pelo texto, os partidos voltam a ter autonomia para fazer alianças para as eleições de vereadores e deputados. A ideia não tem consenso. Os partidos poderiam, por exemplo, negociar o tempo de televisão. A volta dessas coligações é considerado um retrocesso. Olha, nós brigamos tanto para que não se permita as coligações, agora querem que termine com o fim das coligações. É uma coisa absurda. Essa situação nem entrou em vigor, porque o fim das coligações só valeu para os vereadores, que viraram cobaias. Nós temos que manter o fim das coligações para valorizar os partidos. 36 partidos é ingovernável. Na prática, deu ao plenário a condição de decidir o que vai ser, a volta de coligação ou o distritão. Olha, a proposta aprovada pela comissão especial agora vai para a votação em plenário, provavelmente aí até a quinta-feira. 8 horas e 42 minutos, voltamos a falar de vacinação hoje aqui na cidade de São Paulo. Quem tem 24 anos de idade já pode ir para a fila e receber a primeira dose. Vamos conversar então ao vivo com a Cristina Mayumi, que tem as informações. Cris, bom dia, bem-vinda. A gente não está ouvindo aí as informações da Cristina Mayumi, mas então, vacinação liberada hoje e amanhã para o pessoal que tem 24 anos de idade aqui na capital. A partir desde as 7 horas, as UBSs já estão abertas e aí tem vacinação em megapostos e também nos drive-thrus. Luísa Vaz, vamos atualizar as informações do trânsito. Bom dia, Lu. Bom dia, Michele. É para isso que eu tô aqui. Bora lá. Mais cedo a gente está acompanhando, desde a madrugada, acompanhando uma situação de uma obra na Estrada da Baronesa. São obras da Sabesp de ligação de água. Por conta disso, o trânsito está em uma faixa só na Estrada da Baronesa, na região sul da cidade. A Sabesp deve colocar um asfalto provisório hoje para liberar o trânsito o quanto antes, mas recuperar completamente o asfalto apenas em 3 dias. Se este é o seu caminho, fique atento que pode ter desvio por lá ainda. Mais cedo, um acidente provocou congestionamento. Isso foi no final da Avenida Roberto Marinho, no sentido centro, bem pertinho da rua Pedro Bueno. O flagrante do acidente foi entre um carro e uma moto. O pessoal do resgate foi acionado, o Corpo de Bombeiros esteve por lá para atender esse acidente. Já na Avenida Washington Luiz, no sentido bairro, aí no outro sentido, os bombeiros também precisaram atender a um acidente por conta de uma queda de moto. A gente também tem imagens para mostrar para vocês desse acidente na Avenida Washington Luiz, um flagrante do nosso Globocop. Aí, momento em que a ambulância estava atendendo a esse motociclista e ele foi encaminhado ao pronto-socorro. A gente não tem detalhes sobre o estado de saúde dele, mas foi uma manhã muito movimentada. Muitos acidentes, né, Luísa? Muitos acidentes e tantos acidentes
como este, que acabaram tendo a necessidade de chamar o resgate, como acidentes menores, aquelas batidinhas que acabam travando o trânsito, que já é difícil, Michele. Daqui a pouco você atualiza mais pra gente. Obrigada, Luísa. Até mais. Olha, daqui a pouco 3 em cada 10 municípios brasileiros não registraram mortes por Covid no mês passado. E os desafios da volta às aulas presenciais em todo o país, o esforço é resgatar o interesse dos estudantes e recuperar o conteúdo perdido. E outras informações de São Paulo, 8h45. Em todo o país, a volta às aulas presenciais da rede pública tem sido um desafio. Vamos falar com a Michele Barros em São Paulo, porque medidas sanitárias e falta de espaço para garantir o distanciamento são os motivos que levaram muitas escolas a adotar o sistema de rodízio, né, Michele? Bom dia. É exatamente isso, né? A estratégia utilizada para dar conta de todo mundo. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Tem sido assim. Parte dos alunos tem aula presencial, outra parte à distância, e aí na semana seguinte eles invertem, sempre com outros cuidados para a proteção de todo mundo. A sala está só com metade dos alunos, para ter 1 metro de distância entre eles. Os protocolos precisam ser seguidos à risca em toda a escola. Luiz, rapaz, você tá sem máscara por quê? Porque eu tô comendo. E depois que você terminar, tem que fazer o quê? Pôr a máscara. Tá mais legal fazer aula aqui ou tá mais legal fazer aula de casa? Aqui. Uma parte da turma assiste às aulas aqui, a outra acompanha de casa. E na semana seguinte, inverte. O esquema de rodízio só não funciona melhor porque a internet do bairro é muito ruim. A gente tem uma equipe focada em resolver cada uma dessas intercorrências e garantir que nenhum aluno fique para trás. A decisão de voltar às aulas presenciais vale para todas as escolas estaduais de São Paulo, mas o formato depende da capacidade de cada uma, depende da quantidade de salas, por exemplo, do número de professores que já foram vacinados, da decisão dos pais de mandarem ou não os filhos de volta para a sala de aula. Por isso, a adesão ainda não é de 100%, e tem sido assim no Brasil inteiro. Na rede estadual de ensino de São Paulo, 55% dos alunos, em média, já retornaram às aulas presenciais. Na rede municipal, 62%, seguindo todos os protocolos sanitários. Em São Bernardo do Campo, cidade da Grande São Paulo, a prefeitura monitora os estudantes com testes rápidos de Covid. O resultado sai em 20 minutos. A volta às aulas presenciais no Rio Grande do Sul também foi com rodízio. 60% dos alunos aderiram ao retorno. O Estado vai dar aulas de reforço de conteúdo para diminuir as perdas. Vai ser alterada 2 horas a mais por semana de língua portuguesa, 3 horas a mais por semana de matemática, porque foram aspectos que se revelaram frágeis na avaliação. Em Pernambuco, a adesão às aulas presenciais até agora está em 60% no ensino fundamental e em 70% no médio. As escolas que não têm espaço estão autorizadas a fazer rodízio. No Piauí, o retorno foi marcado para esta segunda-feira, mas as aulas serão presenciais apenas em parte das 650 escolas da rede estadual. A gente está reencontrando professores, velhos amigos, é uma animação, uma expectativa muito grande para esse dia, né? Aí falamos da rede estadual, né, do Piauí. A rede municipal de Teresina adiou o retorno das aulas presenciais para a adequação física das escolas. Ana, Chico. A volta às aulas tem que acontecer com segurança, né? Michele, obrigada, viu? Até já. Trazendo notícia boa agora, 3 em cada 10 municípios brasileiros não registraram mortes por Covid-19 no mês de julho. O levantamento foi feito pelo G1 com dados de uma pesquisa da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Vamos ver aqui no telão, olha, tivemos 1.750 municípios, 31% do total de municípios brasileiros, que não registraram mortes por Covid-19 no mês passado. Essa aqui é a melhor marca em 5 meses. A maior parte dessas cidades, olha, 71% delas, tem menos de 10 mil habitantes. E especialistas apontam que essa queda de mortes, principalmente em cidades pequenas, é uma consequência já do avanço da vacinação. As regiões Norte e Nordeste registraram a maior proporção de municípios sem mortes em julho. Foram 172 cidades no Norte e 670 no Nordeste. Vamos ver agora, então, o andamento da vacinação, de acordo com os números do consórcio de veículos de imprensa. Nas últimas 24 horas, mais de 848 mil pessoas tomaram a primeira dose. Temos, então, aqui quase 108 milhões de pessoas
com a primeira dose já, está perto de 51% da população. E em 24 horas, tivemos aqui mais de 636 mil que tomaram a segunda dose ou a vacina em dose única. Agora, então, são 46 milhões 150 mil pessoas imunizadas, 21,7% da população. Agora, os números da pandemia no Brasil são, em média, 907 vidas perdidas por dia, 17% a menos do que há 2 semanas. Já a média de novos casos está aqui em pouco mais de 32 mil por dia, menos 32% na comparação com 14 dias atrás. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 237 mortes, mais 15.300 novos casos e desde o começo da pandemia já temos 563.707 vidas perdidas. O número de casos está perto dos 20 milhões e 200 mil. Obrigada, Ana. Agora falando aqui de volta com as notícias de São Paulo, 8h53. Luísa. Vamos direto lá para fora com imagens ao vivo da marginal do Rio Tietê. Aqui na imagem a gente tem a Ponte do Limão. O que está acontecendo por lá? Desde a noite de domingo, a prefeitura começou obras na Ponte do Limão, porque no fim de julho, um caminhão acima da altura foi passar debaixo da ponte e acabou enroscando nas vigas. Essas obras devem durar em torno de 6 meses e estão bloqueando o acesso à Ponte do Limão pela Marginal e também a faixa central da Marginal Tietê. Se a gente olha aqui na pista no sentido Interlagos, o trânsito está mais carregado. O motorista que costumava usar a Ponte do Limão para atravessar a Marginal, agora precisa usar a Ponte Júlio de Mesquita ou a Ponte da Casa Verde. Michele. Tá travando tudo por lá, né? Obrigada, Luísa, pelas suas informações. Em instantes, você vai ver aqui no Bom Dia Brasil, o governo da Grécia anuncia um pacote bilionário de socorro às vítimas dos incêndios florestais no país. E outras notícias de São Paulo, aí você vê Corredor Norte-Sul, 8h54. O primeiro-ministro da Grécia convocou uma reunião de gabinete hoje para discutir medidas de ajuda aos afetados pelos incêndios florestais no país. O premier pediu desculpas e anunciou um pacote equivalente a 3 bilhões de reais para reconstruir as áreas destruídas. Até agora, 2.600 pessoas já foram resgatadas da ilha de Eubeia, a segunda maior do país. O fogo por lá já queimou uma área de 500 quilômetros quadrados. A União Europeia enviou a maior operação contra incêndios já organizada, 14 aviões e 1.300 socorristas. E por aqui o frio está encarecendo parte importante do café da manhã de muita gente. Quer ver só? Vamos falar em Belo Horizonte, olha aí, Praça da Liberdade, Aline Aguiar. Bom dia para você, o cafezinho está mais caro, tá? Chica, que as geadas castigaram os cafezais. Bom dia para você, Ana. Bom dia a todos. E esse frio todo pode afetar ainda a safra do ano que vem. No corredor do supermercado, a gente tem certeza que tomar um cafezinho está cada dia mais caro. De 8 e alguns centavos passou para 9 e agora 12,89. Caramba, tá muito caro. E durante a reportagem, olha só o que aconteceu. O funcionário veio lá de dentro para trocar as etiquetas aqui na prateleira. Ele tá trocando as etiquetas. Qual a etiqueta que você trocou aqui? De R$ 9,99 para R$ 10,99. Aqui aumentou R$1. Ali aumentou. Vai aumentar mais? Ele já aumentou. Tava R$ 10,69 para R$ 12,89. De janeiro de 2019 até agora, o preço do café subiu 21% nas prateleiras dos supermercados. Um dos motivos foi o aumento da matéria-prima para a indústria. E segundo o presidente da ABIC, a indefinição sobre o tamanho da safra também influencia no preço. A saca de café cru, ela vem aumentando devido a uma expectativa de uma safra menor este ano. Então, menor oferta no mercado, o preço da matéria-prima sobe. E o industrial tem que repassar para o consumidor, mas ele vem repassando gradativamente. Além disso, as geadas estão destruindo as plantações. A safra 2022 deve ser menor. Ainda assim, para muitos, é difícil ficar sem ele. Às vezes eu posso trocar a marca, né? Mas deixar de tomar, não. Pois é, difícil mesmo ficar sem um cafezinho, né? Ainda mais nesse horário, hein, Chico e Ana?
Pois é, cafezinho necessário, né, Ana, de manhã? Tudo para acordar. Para ficar acordado, para ficar ligado aqui. Obrigado, Aline. Olha, está chovendo sem parar desde ontem no Recife. Teve alagamento, deslizamento de terra. Então vamos falar sobre a previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Jaqueline, bom dia para você. A chuva não tem dado trégua, né, no litoral nordestino. E hoje chove o dia inteiro. De novo, De novo, Chico. Bom dia para você, para Ana e bom dia para todos. Essa chuva, mais uma vez, deve ser forte e volumosa e pode atingir todo o litoral de Pernambuco. No Recife, em menos de 24 horas, já choveu a metade da média para o mês inteiro. Com ruas e avenidas alagadas, motoristas seguiram no meio da enchente. Alguns ciclistas também se arriscaram. Vias foram interditadas por causa da queda de árvores e um deslizamento atingiu 6 casas. 3 moradores se machucaram. Um homem e um adolescente estão no hospital. Vamos ao vivo para o Recife ver como é que está o tempo agora. Super fechado, vai ficar assim o dia todo, máxima de 25 graus. Tem muita umidade vinda do mar, portanto, na região, muitas áreas de instabilidade. Hoje pode chover forte também na região sul e é por causa dessa frente fria. Agora, ela passa pelo Rio Grande do Sul e até o fim do dia chega ao sul do Paraná. E nesse caminho provoca chuva. Florianópolis, imagens ao vivo, amanheceu com nevoeiro, ainda tem névoa por lá, chove principalmente à tarde, faz 26 graus. A chuva prevista para hoje fica concentrada então no sul, em todo o litoral nordestino e em parte do norte. Em quase todo o país, o tempo fica firme, restante do norte, no centro-oeste, interior do nordeste, no sudeste e também no Paraná. No Paraná, em Curitiba, máxima de 26 graus, em Porto Alegre menos, só 23, bem mais quente em Cuiabá com 39. No Rio, máxima de 33, que é a mesma de Belém, e aqui em São Paulo, 29, mais quente do que em Salvador, só que esse calor vai durar só até hoje aqui em São Paulo, porque por causa da frente fria que vai passar amanhã, a temperatura cai para 20. E aí esquece, nada de céu azul ensolarado como o de hoje aqui em São Paulo. Mas olha, o ar tá tão seco que a chuva vai ser bem-vinda. Chico, Ana. Exatamente, Jaqueline, obrigada. Jaque, quer dizer então que amanhã chove? Amanhã chove e a temperatura cai, já traga o casaco. Obrigada, Jaque. Imagina. Bom dia. Bom dia. Passando a bola para a Luísa Vaz, vamos falar do trânsito, Lu? Vamos sim, Michele. Mais cedo, na Zona Leste, uma perseguição policial acabou com um acidente. Um carro bateu num poste. A gente tem imagens aí do Thiago Guerreiro. O carro que fugia da polícia bateu nesse poste na Avenida Cangaíba. A Enel precisou ser chamada. Os agentes da Enel informaram que o conserto desse poste vai levar aí em torno de 4 horas. Enquanto isso, a região está sem energia elétrica e uma das faixas da Avenida Cangaíba, na Zona Leste, está bloqueada. Então, vai ser longa essa dor de cabeça por lá. Obrigada, Lu. A seguir, publicada no Diário Oficial, a medida provisória que cria o novo Bolsa Família. O valor do auxílio ainda não foi definido. O pai de Lionel Messi confirma que o craque fechou o acordo com o PSG. Aí, novo time do Messi. 9h04. Bom Dia Brasil, volta já. O craque argentino Lionel Messi fechou acordo com o Paris Saint-Germain e já está a caminho da capital francesa. Messi embarcou agora há pouco no aeroporto de Barcelona, aí acompanhado da esposa e dos filhos. O pai do atacante, Jorge Messi, confirmou a transferência. Segundo a imprensa francesa, ele deve assinar contratos de 2 anos com um salário de aproximadamente 214 milhões de reais. Torcedores do PSG fazem vigília desde as primeiras horas de ontem no aeroporto e no estádio em Paris, à espera do craque. E pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu a Chapecoense de virada em Porto Alegre. Logo aos 4 minutos do jogo, Anselmo Ramon abriu o placar para a Chape. Alisson chutou no cantinho, olha aí, e empatou. De pênalti, Borja garantiu a vitória por 2-1. Os dois times estão na zona do rebaixamento. O Grêmio é o penúltimo colocado e a Chape está na lanterna. A seleção feminina de vôlei desembarcou nesta manhã em São Paulo, depois de conquistar a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio. A chegada da seleção feminina de vôlei aqui em Guarulhos foi marcada por muita festa. Os torcedores compareceram em bom número ao portão de desembarque e, claro,
festa para matar a saudade com os familiares. Teve até um abraço caloroso, cheio de amor e de gratidão entre o técnico José Roberto Guimarães e sua esposa, a Alcione. A boa notícia é que o José Roberto disse que provavelmente vai continuar à frente da seleção para o próximo ciclo olímpico, para Paris 2024. Apesar de ser um dia de recepções, também teve despedida. A atacante Fernanda Garay confirmou que não vai mais vestir a camisa da seleção. Foi um privilégio fazer parte de tudo isso, voltar com a medalha ainda mais. Então, assim, nas minhas orações eu pedia para Deus para acabar bem e, assim, foi de uma forma realmente muito maravilhosa. Quem também está no Brasil é o nosso campeão olímpico da canoagem de velocidade de 1000 metros, Isaquias Queiroz, que disse na chegada que, por enquanto, vai ficar longe da canoa, do remo, porque tem compromissos importantes para resolver na sua chegada. O principal deles é com a companheira, a Laila. E dia 8 a gente vai para Cancún, dar uma passeada lá, desestressar um pouco do esporte. E depois a gente vai voltar. Ela ficou encarregada de procurar o local para casar na Bahia. Mas eu vou ajudar agora eu vou ajudar. Saiu agora de manhã no Diário Oficial a medida provisória que cria um novo Bolsa Família. Ontem o presidente Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso para entregar o texto. Heraldo, mas o projeto não traz o principal, né? O valor do benefício e não diz de onde é que vai sair o dinheiro. Chico, o texto da medida provisória não dá detalhes sobre valores nem fonte de recursos para o pagamento. Isso será definido nos próximos meses. Ao anunciar a mudança de nome do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que o aumento vai ser de, no mínimo, 50%. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Criado no governo do ex-presidente Lula, do PT, em 2003, da junção de benefícios sociais de períodos anteriores dos governos Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o atual Bolsa Família paga um benefício médio de R$ 189 a 14 milhões e 600 mil famílias. O governo Jair Bolsonaro não reajustou o programa desde o início da administração em 2019. A inflação medida pelo IPCA, desde o último reajuste até junho desse ano, foi de 15,8%. Também na segunda-feira, o governo encaminhou ao Congresso proposta de emenda à Constituição para parcelar os precatórios acima de 66 milhões de reais. Precatórios são dívidas que a União Federal tem com pessoas e empresas e que já foram reconhecidas pela Justiça. O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que parcelar o pagamento dos precatórios vai ajudar a efetivar o novo programa social, chamado agora Auxílio Brasil. A medida provisória enviada ao Congresso tem efeito imediato de lei, porém precisa ser aprovada por deputados e senadores em até 120 dias para não perder a validade. Ok, obrigada, Heraldo. E Mira Leitão já por aqui para a gente falar de inflação, porque agora há pouco o IBGE divulgou os números da inflação em julho e o IPCA ficou, a gente vai mostrar aqui no nosso telão, em 0,96%. Essa é a maior alta para o mês de julho desde 2002. O maior impacto veio da alta da energia elétrica. A inflação de julho ficou maior do que o índice do mês passado. No acumulado em 12 meses, a inflação está em 8,99%, bem acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 5,25%. Miriam, o que você destaca nessa inflação que não dá trégua? Olha, a primeira coisa é esse acumulado, né, Ana? Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. O acumulado de 8,99% no IPCA e o acumulado no INPC, que é a inflação que mede a inflação, que é o índice que mede a inflação dos mais pobres, está quase em 10%. Esse número, perto de 9%, perto de 10%, isso não acontecia desde o final do governo Dilma. Então, é uma inflação muito alta que está pesando muito nas famílias. O que mais pesou foi energia.
Energia, a bandeira vermelha 2 subiu, foi reajustada. Então, isso foi o item que mais pesou, mas alimentos também afeta muito. E então, são produtos que as famílias não podem deixar de consumir. Atinge diretamente as famílias e, quanto mais pobres, atinge mais diretamente. Em 7 capitais, a inflação acumulada em 12 meses, Ana Paula, já está acima de 10%. Então, a gente está com a inflação de 2 dígitos, beirando 2 dígitos, em algumas capitais já se sentindo uma inflação de 2 dígitos. Isso é o mais importante nessa inflação. Daqui para diante, a inflação pode cair no acumulado de 12 meses, mas mesmo assim, a previsão dos economistas está sendo reajustada para um número cada vez maior no final do ano. Talvez no final do ano seja 7% ou até mais por cento. Isso é que é o mais importante. A inflação está persistente e não temporária. A inflação está disseminada e não concentrada. É isso, Miriam. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar, porque você vai ver a seguir as informações sobre o desfile de blindados em Brasília para entregar um convite ao presidente Bolsonaro. O ato provocou reações e espanto no meio político. Agora 9h15, hora de Brasília. Um desfile militar com tanques e blindados, neste momento, na Praça dos Três Poderes em Brasília, hoje, que é dia da votação do projeto do voto impresso, causou espanto e protestos no meio político. O objetivo, dizem, foi entregar ao presidente Bolsonaro um convite. Só que alguns parlamentares estão falando em tentativa de intimidação. Heraldo Pereira, explica isso aí de Brasília. Chico, Ana Paula, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje das mãos de um militar um convite para um treinamento que a Marinha realiza anualmente no Centro de Instrução da cidade goiana de Formosa, desde 1988. Foi durante um desfile militar em Brasília. Ontem, a notícia de que veículos militares passariam pela Praça dos Três Poderes provocou espanto e protestos nos meios políticos. Ao todo, 46 veículos militares, entre tanques, blindados, caminhões e jipes, saíram do grupamento de fuzileiros navais e desfilaram pela esplanada dos Ministérios e Praça dos Três Poderes até chegarem ao Palácio do Planalto, num trajeto de 4,5 km. Este ano, pela primeira vez, também vão participar da operação em Goiás, no próximo dia 16, integrantes do Exército e da Aeronáutica. A operação de treinamento emprega 150 veículos, entre carros de combate, anfíbios, blindados, lançadores de mísseis e foguetes e também aviões. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o convite no alto da rampa do Palácio do Planalto das mãos de um militar. Ele estava acompanhado de ministros, como o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o ministro da Defesa, Braga Neto. A entrega do convite ao presidente, com desfile de veículos militares, a novidade, provocou reações do Congresso, onde está marcada para hoje, no plenário da Câmara, a votação da PEC do voto impresso. Como se trata de um assunto de alto interesse do presidente Bolsonaro, parlamentares protestaram contra o desfile militar, que viram como uma provocação e como tentativa de intimidação. Senadora Simone Tebet, do MDB, diz que tanques na rua, no dia da votação da PEC, são intimidação real, indevida e inconstitucional, e que a rejeição da proposta do voto impresso é uma resposta objetiva que vivemos numa democracia e que assim permaneceremos. Senador Alessandro Vieira, do Cidadania, diz que pediu à Justiça para impedir o gasto de recursos públicos nessa exibição militar e que as Forças Armadas, instituições de Estado, não precisam disso. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL, disse que não quer crer que os tanques na rua sejam uma tentativa de intimidação da Câmara. Mas se for, diz ele, aprenderão a lição de que um parlamento independente e ciente de suas responsabilidades constitucionais é mais forte do que tanques na rua. Em entrevista ao site Antagonista, ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, tratou do assunto como uma coincidência trágica e disse que essa coincidência pode levar a especulações de que o desfile seja uma forma de pressão sobre a Câmara. Lira disse que pediu explicações ao presidente Bolsonaro. Nós entramos em contato com o Palácio, falei com o presidente, que nos garante que não havia esse intuito, que está convidando a Câmara, o Senado, para participar desse convite, mas eu quero dizer que não é usual e esse tipo de especulação ele cabe nesse momento, muito embora a coincidência trágica da agenda da Câmara
com essa passagem dos blindados para a Formosa, realmente apimenta esse momento. Ainda ontem à noite, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal rejeitou por questões processuais um pedido do PSOL e da Rede Sustentabilidade, que entraram com um mandado de segurança contra o presidente Jair Bolsonaro, pedindo a suspensão do desfile. O ministro Toffoli entendeu que o Supremo não é competente para análise da questão. O ministro não chegou a analisar o mérito do pedido. Em nota divulgada ontem, a Marinha chamou de simbólica a entrega do convite ao presidente e afirmou que ela foi planejada antes da agenda para a votação da PEC do voto impresso no plenário da Câmara e que não tem relação com ela ou qualquer outro ato em curso nos poderes da República. O presidente Jair Bolsonaro convidou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e outras autoridades do Judiciário, da Câmara e do Senado para participarem do evento. Eles não compareceram. Ok, obrigada, Heraldo. Miriam aqui de volta. Miriam, vimos aí várias reações. Realmente, é de causar espanto essa movimentação militar que a gente viu aí agora há pouco em Brasília. Exatamente, Ana Paula e Chico. O que o presidente quer com isso? Foi ele que pediu esse desfile. O que ele quer com isso? Ele quer sempre dar a impressão de que as Forças Armadas vão apoiá-lo no seu projeto político. Ele já fez isso várias vezes e alguns comandantes militares já falaram com interlocutores o seguinte, que eles se sentem assediados pelo presidente, que a cada momento pede que seja feita alguma coisa que demonstre apoio. E foi isso que fez os comandantes militares saírem, o ex-ministro da Defesa sair, porque o presidente fazia pedidos como, por exemplo, uma vez o Merval deu uma notícia que depois eu confirmei com as minhas fontes, que o presidente pediu para os caças Gripen passarem bem rente ao Supremo Tribunal Federal em outubro do ano passado para arrebentar os vidros. Eles queriam dar um susto. Então ele tem feito essas demonstrações. Mas isso não significa que as Forças Armadas estão com o presidente. Os militares profissionais, os oficiais generais profissionais, eles não falam, porque exatamente o Código Militar manda que eles não falem. Mas eles têm conversado com interlocutores mostrando um desconforto enorme até com a tendência do ministro da Defesa de empurrar as Forças Armadas para esse tipo de exibição, Ana Paula e Chico. Isso, que estejam a serviço do Estado, da Constituição. Exatamente, a maioria está. Vamos então, obrigado, Miriam. As últimas notícias, Michele. Chico, Ana, Miriam, aqui em São Paulo, a Defesa Civil faz, daqui a pouco, uma vistoria preventiva na sede principal da Cinemateca Brasileira. Lá estão guardados mais de 250 mil rolos de filmes antigos. No fim do mês passado, só para a gente relembrar, um incêndio destruiu parte do acervo de outro galpão aqui da Cinemateca, que fica na zona oeste da capital paulista. Bom dia para todos. Só para arrematar, a Polícia Federal está investigando esse incêndio. Bom dia. Aqui no Planalto Central do Brasil, a gente acompanha de Brasil, o depoimento na CPI da Covid, CPI do Senado, do coronel da reserva Elcio Bruno. Militar da reserva foi citado por representantes da empresa Davat como intermediador do encontro com o então secretário executivo do Ministério da Saúde, coronel da reserva Elcio Franco. Bom dia a todos. A gente acompanha por aqui uma operação da Polícia Federal contra o tráfico interestadual de drogas. 19 pessoas foram presas em Belo Horizonte e também no Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. A quadrilha é suspeita de usar contas de laranjas e comprar veículos para lavar o dinheiro do tráfico. Boa terça-feira, pessoal. E duas últimas notícias, depois do relatório alarmante do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, que mostramos aqui no Bom Dia Brasil ontem, um grupo de 10 países insulares fez um apelo ao mundo: protejam a nossa existência. São ilhas que correm o risco de desaparecer com a elevação do nível dos oceanos. Entre os 39 países que emitiram esse comunicado estão Cuba, Jamaica, República Dominicana, Fiji e Maldivas. E, agora há pouco, o Imperial College, aqui de Londres, divulgou que a taxa de transmissão do novo coronavírus aí no Brasil caiu de 0,97 para 0,90, ou seja, está abaixo de 1 pela 7ª semana seguida. Isso indica uma desaceleração na transmissão do vírus. Com essa boa notícia, eu fico por aqui. Até amanhã, gente. E siga cada vez mais assim. Obrigada, viu, Cecília? Vamos lá para mais você?
Ana Maria Braga, bom dia. Olá, Ana Paula. Olá, Miriam. Bom dia, Chico. Bem-vindos aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai conhecer aqui os bastidores da nova novela das 6, Nos Tempos do Imperador, que conta a história de Dom Pedro II com cenários e figurinos deslumbrantes, um elenco de primeira. E ainda a gente vai ter o prazer de receber a linda Mariana Ximenes, que vai contar pra gente ao vivo todos os detalhes dessa nova saga. E na culinária tem uma receita que eu acho que vocês vão amar. Junta 2 doces maravilhosos numa mesma sobremesa. É um bolo de gelatina que dá para fazer até com aquele bolo pronto que você compra. Então é facinho e delicioso. E bonito, né? Essa eu nunca vi. Muito bom. Você de casa, então fica com a Ana Maria, com mais você. Ótima terça-feira e até amanhã. Obrigado pela sua audiência. E Fernando de Noronha, que está fazendo hoje 518 anos. Fernando de Noronha, mostrada por cima e por baixo d'água pelo nosso colega Chico José. Bom dia, Chico, aí no Recife. Boa terça para você.